Pensa só, e se um único documento, uma carta escrita séculos atrás, pudesse simplesmente virar de cabeça para baixo a história do Brasil e mudar tudo o que a gente achava que sabia sobre os pioneiros da justiça por aqui? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história incrível por trás de uma única carta. A pergunta parece simples, né? Quem foi a primeira advogada do Brasil? Só que a resposta ficou escondida por mais de 200 anos e desafia completamente a versão oficial da história. E tudo começa aqui, nesse ano. 1770. Guarda bem essa data. À primeira vista parece uma data impossível para essa história, mas já já a gente vai entender qual é a conexão dela com o direito no Brasil. Então, vamos direto ao ponto. A nossa primeira parte vai revelar a verdade surpreendente por trás daquela pergunta que a gente acabou de fazer. Aconteceu agora, em 2022, o Conselho Federal da OAB reconheceu oficialmente Esperança Garcia, uma mulher escravizada do século XVIII, como a primeira advogada do país. Isso mesmo. A proclamação é super recente, mas a história... essa história começou muito tempo atrás. Agora, para a gente entender o tamanho do feito dela, a gente precisa voltar no tempo. Entender o mundo opressor em que Esperança Garcia vivia e de onde veio essa voz tão potente. Esperança Garcia nasceu por volta de 1751, lá no Piauí, em pleno Brasil Colônia. Ela era uma mulher escravizada e acredita-se que ela aprendeu a ler e a escrever na fazenda Algodões. O ponto de virada na vida dela foi em 1770, quando ela foi separada à força do marido e levada para a casa do fiscal da fazenda. E essa separação foi o estopim de tudo. É fundamental a gente ter uma noção do contexto da época. A sociedade era toda construída em cima da escravidão. Mulheres, e principalmente mulheres negras escravizadas, não tinham direito legal a absolutamente nada. Ser alfabetizado era algo raríssimo para uma pessoa escravizada. E levantar a voz, falar alguma coisa, isso significava arriscar punições terríveis, até a morte. E é exatamente nesse cenário brutal que a história fica extraordinária. Vamos analisar o ato de coragem que define tudo, a carta que Esperança Garcia escreveu. Em 6 de setembro de 1770, com apenas 19 anos de idade, ela fez o impensável. Ela escreveu uma petição, um documento formal e mandou direto para a autoridade máxima da província, o governador. A carta já começa de um jeito muito direto, se identificando e já denunciando a injustiça. Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria. Me tirou da fazenda onde vivia com meu marido. Ainda nela passo muito mal. Ela já estabelece quem ela é e o que está sofrendo logo de cara. Então vem essa frase, curta, mas de uma força brutal. Sou um colchão de pancadas. Em pouquíssimas palavras, ela consegue descrever a violência física que ela e os filhos sofriam. É uma imagem, assim, devastadora. E aqui estão os pedidos dela. Não é nada abstrato, é tudo muito específico, muito humano. Peço a Vossa Senhoria mandar para a fazenda para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Basicamente, o desejo de ter a família reunida e poder exercer a sua fé. E o mais impressionante é a estrutura dessa carta. É por isso que ela é vista hoje como um documento legal. Não era só um desabafo, tinha uma lógica jurídica clara. Primeiro, a identificação. Segundo, a exposição dos fatos, com todos os detalhes dos abusos. E terceiro, o pedido, a petição, de forma clara e direta. Isso é um ato de advocacia em sua forma mais pura. Ok, mas e aí? O que aconteceu depois que essa carta foi enviada? A gente vai ver agora como essa voz tão poderosa simplesmente sumiu por mais de 200 anos. O destino de Esperança depois de 1770, a gente não sabe. É um mistério. A carta dela foi arquivada e esquecida. Foi só em 1979, ou seja, 209 anos depois, que o historiador Luiz Motti encontrou esse documento. A partir daí, o reconhecimento começou a ganhar força, primeiro em nível estadual, em 2017, e finalmente o reconhecimento nacional, em 2022. Quando essa história foi redescoberta, o impacto foi simplesmente gigantesco. Vamos ver agora o legado de Esperança Garcia e entender por que essa história ressoa com tanta força hoje em dia. O legado dela é enorme e atinge várias áreas. No campo jurídico, a petição dela é tipo um marco zero, sabe? O início da advocacia pela defesa de direitos no Brasil. Em direitos humanos, é uma das primeiras e mais corajosas denúncias contra as violações do sistema escravocrata. Em termos de representatividade, ela virou uma figura fundamental para as mulheres negras no direito e um símbolo de resistência para todo mundo. E o legado dela não ficou no passado, não. Ele está vivo, pulsando hoje.
O dia 6 de setembro, a data da carta, virou o Dia da Consciência Negra lá no Piauí. A petição dela é um texto super importante na literatura afro-brasileira. O nome dela hoje está em memoriais, espaços culturais, e a história dela continua inspirando movimentos por justiça social e legal até hoje. A Carta de Esperança Garcia quebrou um silêncio de mais de 200 anos. E isso faz a gente pensar, quantas outras histórias tão poderosas quanto a dela ainda estão por aí, esperando para serem ouvidas.